Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ler, por enquanto, apenas o primeiro versículo. Vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Está escrito, 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 1. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém? Vamos ler de novo? Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Diga para quem está do seu lado assim: é a palavra de Deus que está falando com você, alertando você que os últimos dias não serão fáceis, serão difíceis. Diante desta palavra, eu quero perguntar a você que me ouve nessa ministração: você está preparado para esses dias? Você está preparada para esses dias? Ao instruir seu filho na fé, Paulo vai descrever a Timóteo o cenário dos últimos dias da humanidade na face da terra. Paulo diz a Timóteo: haverá um tempo, Timóteo, em que os dias serão difíceis. E essa dificuldade indicará que serão os últimos dias. Ou seja, o sinal de que viveríamos o último período na face da terra seriam dias difíceis. Quando chegasse esse tempo, deveríamos estar atentos, pois indicaria que Jesus está às portas. Indicaria que tudo está prestes a ser consumado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Era para você estar pulando de alegria agora. Porque eu vou repetir: os dias difíceis indicariam que Jesus está bem perto de voltar. E só não se alegra com isso, só não dá glória a Deus quem está com a ficha suja no cartório. Porque quem está bem com Deus
pula de alegria, salta de alegria, o sofrimento está acabando, a dor está acabando, a angústia está acabando, o sofrimento está acabando. Só não se alegra quem não tem certeza de que vai morar no céu. Só não consegue se alegrar com uma palavra dessa quem ainda não tem a convicção de que foi resgatado por Jesus na cruz do Calvário. Paulo, o interessante dessa palavra que ele libera é que nesses tempos difíceis, tempos trabalhosos a que Paulo se refere nessa declaração profética sobre os últimos dias, é que esse tempo viriam sinais, e esses sinais estariam relacionados diretamente ao comportamento humano. Dos muitos sinais que a Bíblia indica o tempo do fim, um deles está relacionado ao comportamento da humanidade. Quando Deus enviou o dilúvio sobre a terra, a causa foi o grau elevado da maldade, da corrupção que havia naquele tempo. Quando Deus destrói a humanidade com o dilúvio, essa era a causa, a maldade, a perversidade, a corrupção da humanidade, ou seja, o comportamento humano, a conduta humana, fez com que Deus destruísse a humanidade, poupando apenas Noé e a sua família. E a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 6, verso 11 ao 13, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Quando olhamos para a história, na época de Noé, percebemos que a conduta do povo, aos olhos de Deus, leva à destruição. Quando olhamos para a história muito conhecida de Sodoma e Gomorra, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ezequiel capítulo 16, do versículo 49 ao 50, vai declarar: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã. Ela foi soberba, fartura de pão ela tinha, e prosperava, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim. Essas abominações estão relacionadas a relações sexuais ilícitas, homem com homem, mulher com mulher, depravação total. Havia na época de Sodoma e Gomorra, as suas atitudes, as suas ações, a sua conduta desagrada a Deus, a ponto de Deus destruir essas cidades
com fogo. Preste atenção. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. A palavra hebraica traduzida abominações refere-se a algo moralmente repugnante, e exatamente a mesma palavra usada em Levíticos capítulo 18, versículo 22, em referência à homossexualidade como uma abominação semelhante. A conduta do povo na terra é um sinal. Judas, versículo 7, declara: como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, então novamente, enquanto a homossexualidade não era o único pecado ao qual as cidades de Sodoma e Gomorra se entregaram, esta parece ser a principal razão pela sua destruição. A corrupção do gênero humano, a degradação do gênero humano, a violência desenfreada, a arrogância, como já foi citado na época de Noé, a promiscuidade, levaram essas destruições a acontecerem, trazendo o juízo de Deus sobre a terra, trazendo o juízo de Deus sobre a terra. Quando Jesus foi exortar sobre a vigilância com relação à sua volta, Jesus disse: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Diga assim comigo: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Somente o Pai. E Jesus vai completar, falando sobre o tempo do fim, que nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Ele vai orientar a olhar justamente para os dias de Noé. E ele vai dizer: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, porque não estavam vigiando. E eles nada perceberam, porque não estavam com o alerta ligado, nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Perceba, muitos sinais sobre a volta de Jesus, mas um grande sinal é olhar para o comportamento da humanidade, é ver como nós estamos andando nessa terra, nos comportando nessa terra. E a Bíblia também vai citar outros textos. Eu li para vocês aí Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 39. Outro texto que nós vamos ler, Lucas capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 30. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Lucas aqui vai citar
o tempo de Noé e também vai citar o tempo de Sodoma e Gomorra. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. Da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Acontecerá assim no exato momento em que o Filho do Homem for revelado. Preste atenção, irmãos, porque Paulo, na carta a Timóteo, nessa segunda carta a Timóteo, ele vai dizer: olha, preste atenção no que eu vou te dizer, no dia do fim serão tempos difíceis, e esses tempos difíceis virão cheios de sinais, e esses sinais estarão no comportamento da humanidade. Volta lá para 2 Timóteo capítulo 3, porque Paulo vai dar exatamente como sinal desses últimos dias o comportamento humano. Preste atenção, e aí você vai fazer um exercício de avaliação. Faça uma avaliação à medida que nós formos lendo, se não é o que nós estamos vivendo na humanidade nos dias de hoje. E Paulo vai dizer: os homens serão egoístas nos últimos dias. Os homens serão egoístas. Como nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, aonde as pessoas estão pensando somente em si. Homens e mulheres que pensam somente em si, não pensam em quem está do lado esquerdo, do lado direito, à frente, atrás, porque afinal de contas, eu defendendo o meu está ótimo. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes. Eu faço, eu aconteço, eu mando, eu desmando. Arrogantes, soberbos, blasfemos. Olha o quanto estão blasfemando de Deus, blasfemando das coisas de Deus, blasfemando da igreja do Senhor na terra. Outro dia eu vi um vídeo onde as pessoas estavam pegando Bíblias numa manifestação e jogando dentro da privada, defecando e urinando na Bíblia. Perderam o pudor, perderam o respeito pelas coisas de Deus. Blasfemos, desobediente aos pais. Preste atenção que Paulo está falando sobre o comportamento humano no final dos tempos. Uma geração que não respeita pai, que não respeita mãe. Uma geração que aos 12 anos, 13 anos, bate no peito e diz: eu que mando na minha vida.
Uma geração de 11, 12, 13 anos que põe o dedo na cara do pai, na cara da mãe e diz: se o senhor não ficar quieto eu vou te bater. Uma geração que aos 14, 15 quer sair de casa, porque acha que é o dono do nariz. Desobedientes aos pais. Uma geração de ingratos. Olha o que o texto diz: no final dos tempos, Timóteo, esses dias serão trabalhosos, difíceis, porque nós teremos que lidar com gente ingrata, que não tem gratidão por nada, que só está presente quando está se servindo de algo, mas basta um negocinho que contraria, que já vira as costas e não dá nem tchau. Ingratos com Deus, ingratos com a palavra de Deus, ingratos com as igrejas que um dia abriram as portas para eles serem abençoados. Ingratos. Paulo diz: olha, o final dos tempos serão difíceis porque nós teremos que lidar com ingratidão. Gente que não tem gratidão por Deus, só quer sugar de Deus. Sanguessugas. É o demônio isso daí mesmo, pastor. O dá, é o dá. Só vem a mim o vosso reino. Só sabe orar isso. Vem a mim o vosso reino. Ingratos com as oportunidades que Deus já deu, de estar servindo ao Senhor numa igreja como essa, por exemplo. Ingratos. Temos que lidar com a ingratidão. Serão dias difíceis, irmãos. Eu queria dizer para você que nos últimos dias Deus iria abrir uma porta para você, abençoar você. Não, eu preciso preparar você para subir para o céu. Eu preciso dizer para você o que a Bíblia diz: os últimos tempos serão tempos difíceis, porque nós vamos ter que lidar com toda essa gente aí, ó, os avarentos, os egoístas, os promíscuos, gente difícil de lidar. Preste atenção: ingratos, ímpios, no meio do povo de Deus, ímpios, sem amor pela família, gente que na igreja parece um santo, mas em casa é um diabo, sem amor pela família, não tem coragem nem de ler um versículo, 10 minutos, que a prof aqui da escolinha mandou, porque não tem tempo, não tem amor pelas coisas de Deus, pela família, trata os membros da família de qualquer jeito. É os últimos tempos que nós estamos vivendo, irmão. É só você olhar o noticiário. Quantos maridos matando esposa, esposa matando marido, pai matando filho, filho matando pai, sem amor pela família, irreconciliáveis. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você pregue, por mais que você ministre, não se converte, quer viver aquela vida tacanha, de pecado, irreconciliáveis. Os tempos serão difíceis, os dias finais, porque nós vamos ter que lidar com caluniadores, que levantam calúnia, que falam inverdades a nosso respeito, falsas acusações. Nós vamos ter que lidar nos últimos dias com pessoas sem domínio próprio, não consegue se dominar, não consegue se controlar.
E a lista é grande. Teremos que lidar com pessoas cruéis. Cruel, irmão, que gosta de judiar, que gosta de ofender, pessoas que gostam de ver a gente para baixo. É o final dos tempos, e nós estamos vivendo tudo isso daí, ó. Tudo isso daí, ó. Tudo isso daí. Cruéis, inimigos do bem. Inimigos do bem. Traidores. Traidores. Precipitados, não sabe esperar. Toma decisão antes da hora. Faz o que não deve porque não esperou a hora. Inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres da vida do que amigos de Deus. Que ficar perto de Deus nada, eu vou ficar na minha cachaça lá mesmo. Eu vou curtir a minha vida. Para quê? Eu sou novo. Eu sou nova. Eu tenho muito que viver ainda. Para que esse negócio de seguir a Deus? Para que esse negócio de ir para a igreja? Para que esse negócio de servir a Deus? Amante dos prazeres. Amantes dos prazeres. Mas a Bíblia diz que aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. E é bom essas pessoas terem consciência de que eles têm Deus como inimigo, irmão. Porque um dia eles vão ter que entrar em juízo com o inimigo deles. Um dia eles vão ter que sentar, vão, e ter que prestar conta do porquê que eles decidiram ser mais amantes do mundo, dos prazeres, do que serem amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Vai ser difícil os últimos dias, porque nós vamos ter que lidar com gente que vive de aparência. Tem só aparência de bonzinho, tem só aparência de crente, tem só aparência de que é de Deus, mas por trás, irmão, por trás é um demônio, é uma praga. Por trás é totalmente diferente. São esses indícios de comportamento humano que deixam claro que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Tem aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí sabe qual que é o conselho que Paulo vai dar a Timóteo? Afaste-se dessa gente. Afaste-se dessa gente. Porque são estes que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado. São esses que entram pelas casas e capturam o coração de mulherzinhas que vivem em pecado. Não é mulher de Deus não, porque mulher de Deus está firme na rocha, amém, mulher? Mulher de Deus está na igreja, mulher de Deus está orando, mulher de Deus está vigiando.
Mas o texto fala dessas mulherzinhas que estão cheias de pecadinho, sabe? Uma fofoquinha aqui, um sexozinho ali, uma maçuzinha aqui. Essas são presas fáceis. Essas são presas fáceis para aquele que tem aparência de piedade, mas é um lobo devorador, atacar. São esses os sinais que Paulo está descrevendo a Timóteo, que apontam para os últimos dias, e seriam dias difíceis, irmãos, serão dias difíceis. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Se deixa levar porque não tem a vida no altar. Se deixa levar porque não tem compromisso com Deus. Se deixa levar porque não tem intimidade com o Pai. Não está em santidade com Deus. Isso daí. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. O final dos tempos será difícil, porque nós vamos pegar gente que vai se levantar contra a autoridade. Não respeita pastor, não respeita liderança, não respeita líder de ministério. Homens e mulheres que dão exemplo aqui de Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, se opõem ao conhecimento da verdade ministrada pelo líder enviado por Deus. Tempos difíceis, irmãos, tempos difíceis. A mente de pessoas assim é depravada e são reprovados na fé. Olha o que o texto diz: não irão longe, não irão longe, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aí Paulo vai dizer a Timóteo: mas você, olha para quem está do seu lado, diga assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Há uma diferença para quem segue de perto os ensinos da palavra do Senhor. Você tem seguido os meus ensinos de perto, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, como eu sou imitador de Cristo, eu tenho essas qualidades em mim, siga-as e você vai se dar bem. Não seja como esses que dão trabalho, não. Não seja como esses que não vão longe. Não seja como esses que só tem cara de piedade, só cara de crente, só jeito de crente, mas não são. Mas que afloresça em você a fé, a paciência, o amor, perseverança. Saiba que nos últimos dias vão perseguir você, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou, aleluia. Porque Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros com Ele.
porque o Senhor tem compromisso com aqueles que guardam a fé, que guardam a palavra de Deus, com aqueles que são verdadeiros, com aqueles que não são falsos. Deus tem compromisso com aqueles que estão no propósito divino, que estão fazendo a obra do Senhor acontecer, que não estão parando por qualquer motivo. Deus tem compromisso com a gente, irmãos. Deus tem compromisso. Passei por tribulação, passei por aflição, mas o Senhor me livrou de todas elas. Aleluia. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez seja esse um grande motivo do porquê muitos têm desistido de seguir Jesus, porque não suporta a perseguição, não quer passar por aflição. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. Olha como é que anda, como é que caminha a outra turma que nós já citamos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Permaneça na fé, meu irmão. Permaneça nas coisas boas da palavra de Deus que você já aprendeu. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue mantendo a sua caminhada na palavra de Deus, porque desde criança, olha aí, pastora Paloma, porque desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há céu sem Jesus, irmão. Não há céu sem Jesus. E como que você vai ter Jesus plenamente se você não caminhar na palavra dele? Paulo está dizendo a Timóteo: olha, você conhece desde criança. Olha a importância de se ministrar a palavra às crianças. Então não diga que você não tem 10 minutos por dia para estar com seu filho a partir de hoje ou amanhã. Não diga que você não terá tempo para fazer os exercícios propostos aqui, já nesta noite, porque isso vai refletir lá na frente, meu irmão. Timóteo, um grande pastor, um grande pregador, mas olha só, desde criança, conhecendo as sagradas escrituras, aplicadas em seu coração pela sua avó e pela sua mãe. E são as escrituras que é capaz de torná-lo sábio. É a escritura, é a palavra, são as letras sagradas que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer, mas os sinais já estão todos aí, todos, de uma humanidade totalmente egoísta, totalmente corrompida,
totalmente destruída pelo pecado. Sabemos que tem os 7.000 que não se dobraram aí diante de Baal, mas perto dos que estão indo para o inferno, é muito pouco. E o que é pior, dentro das igrejas, tem gente assim, que não quer nada com o Evangelho, está vivendo só de aparência, só de aparência. Diga para quem está do seu lado: Jesus está voltando, os sinais estão aí. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? Quando Paulo traz essa palavra a Timóteo, é uma palavra de alerta. Olha, preste atenção, vigia. Porque quando essas coisas acontecerem, serão os últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias. Como está a sua vida diante de Deus, meu irmão? Como está a sua vida diante de Deus, minha irmã? Você pode chegar diante de Deus hoje e dizer: não, eu sou crente mesmo, de verdade, eu sou de Deus mesmo, eu não sou desse grupo aí não, que vive de aparência. Na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. A Bíblia vai nos alertar para mantermos a vigilância. Os sinais estão aí, vigia. Como nós já lemos, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a Bíblia diz que será como um raio, que sai de uma extremidade à outra, como um piscar de olho. Pisca o olho, faz assim, já foi. Imagine você estar andando na rua, você pisca o olho e já não vê mais ninguém. Alguns não entenderam, poucos entenderam. Imagina só. Ei, vamos testar a nossa fé aqui. Pisca aí. É só de faz de conta agora, tá? Mas imagine, piscou? Se essa piscada fosse na volta de Jesus, você estaria aqui ainda? Ou teria subido? O duro é você piscar, irmão, e olhar para o lado e está só você. Por isso que a Bíblia manda a gente vigiar. Ei, por isso que você tem que parar de brincar com a sua vida. Por isso que você não pode ficar brincando de ser crente, irmão. Ou você assume quem você é, ou para de enganar-se a si mesmo. Ou você define quem você é, ou para de ficar se iludindo. Aquele que é limpo, aquele que é sujo, não adianta você querer ficar misturando. Vigia. Olha o que a Bíblia diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim você também precisa estar preparado, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem que estar vigilante 24 horas.
com relação à volta de Jesus, 24 horas. Mateus capítulo 24, do 42 ao 44, é o texto que eu li. E para nós finalizarmos, vou finalizar com esse texto. Aí nós vamos orar e vamos celebrar a ceia do Senhor. Presta atenção. Lucas 21, do 34 ao 36. Tenham cuidado, diga para quem está do seu lado assim: tenha cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia! Vigia, tome cuidado, pare de sobrecarregar o seu coração com libertinagem. Os libertinos não entrarão no céu, não. Pare de sobrecarregar o seu coração com bebedeira, com ansiedades dessa vida, porque aquele dia virá sobre nós inesperadamente, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele prometeu que vem, Ele vem, Ele disse que vem, Ele vem. Ele vem. Então esteja sempre atentos. Atentos. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar. Escapar de tudo o que está para acontecer nessa terra. E não é coisa boa que vai acontecer, meu irmão. O juízo de Deus está vindo sobre essa terra. Ore para que você possa escapar de tudo que está para acontecer, para que você possa se apresentar em pé diante do Filho do Homem, e Ele possa dizer a mim e a você: entre benditos do meu Pai. Você venceu. Você não estava nesse grupo aí, ó, que viveu só de aparência. Você não está nesse grupo aí, ó, que desistiu da fé. Você não está nesse grupo aí, ó, dos ingratos, dos soberbos. Você não está nesse grupo dos que desistiram, dos mentirosos, dos avarentos, dos egoístas. Você não está neste grupo dos desobedientes aos pais, dos ímpios. Você não está nesse grupo que não tem amor pela família. Você não está nesse grupo. Você está em pé diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, cheio de marcas, cheio de marcas, cheio de espinhos, cheio de marcas das lutas, das batalhas, mas com o coração cheio de fé, cheio de determinação. Irmãos, está na hora de nós nos posicionarmos quem nós somos nesse reino. Esse próximo ano será desafiador para nós. E essa gente aqui que só quer curtir com a vida, só quer curtir os prazeres da vida, o texto diz: não vão durar muito. Não vão durar muito. Eu acho interessante quando Paulo fala sobre os desobedientes aos pais.
Porque se tem uma coisa que prolonga a vida da gente, é honrar os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe com essa palavra, irmãos. É uma palavra de despertamento para nós. Os últimos dias serão difíceis, mas aquele que está firme diante de Deus vai vencer. Vai vencer. Diga para quem está do seu lado: fica firme, meu irmão. Fica firme. Não desista da fé. Não desista da fé. Não desista da fé. Não desista do poder de Deus, da palavra de Deus, para que você vença. E para que este dia que virá não pegue você desprevenido, desprevenida. Amém, povo de Deus. Vamos ceiar em nome de Jesus. Quero convidar meus obreiros aqui, vão servir a ceia. Enquanto eles vão se preparando aqui, eu quero que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça por um instante. E eu quero que você fale com Deus nessa noite. Você ouviu a palavra de Deus e ela não volta vazia. Hoje é uma noite de conserto, amém, povo de Deus? Hoje é uma noite de arrependimento. É uma noite de colocar a vida em ordem. Faça a sua oração aí, ó. Fala: Deus, essa palavra falou comigo, realmente eu estou relaxado com a minha fé, eu estou relaxado com a minha vida cristã. Pai, eu não quero pertencer a esse grupo aqui, ó, que só tem aparência. Comece a falar com Deus, diga: Deus, fala comigo, me perdoa. Libera nesta noite o teu perdão sobre a nossa vida. Libera o teu perdão sobre a minha vida, Senhor. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Porque eu não estou cuidando do meu coração, estou sobrecarregando o meu coração com as coisas dessa vida, com os prazeres dessa vida. Perdoa, Pai, os meus pecados. Perdoa os meus pecados, livra-me de todo mal. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero refazer a minha aliança com o Senhor. Perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas falhas. A partir de hoje eu quero vigiar mais, eu quero orar mais, eu quero buscar a Tua face, porque eu sei que estamos vivendo os últimos dias nessa terra, porque os sinais estão aí. Porque os sinais estão aí. Em nome de Jesus, Pai, guarda os teus filhos, guarda aqueles que são seus, meu Deus, em nome de Jesus, guarda. A gente tem que parar, meu Pai, de sermos crentes de fachada, em nome de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, perdoa o teu povo, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Presta atenção no que eu vou falar para você. Se tem alguém aqui nesta noite que ouviu essa mensagem e sentiu no seu coração o desejo de se reconciliar com Deus, ou de aceitar Jesus como seu Salvador, na hora que nós terminarmos esse culto aqui, eu quero que você venha aqui ao altar, que eu vou orar por você. Amém? Você entendeu? Pastor, eu senti o desejo de voltar para o Senhor, quero me reconciliar, estava desviado, desviada, afastada dos caminhos do Senhor. Você que está vendo essa transmissão aí, ó, e sente isso no seu coração, você vai mandar um recado para nós aí, vai mandar uma mensagem para nós aí, ó, no Instagram. Deve mais tarde aparecer um contato nosso aí, ó. Você vai mandar uma mensagem para nós, nós vamos orar por você também. Mas não saia daqui deste culto presencial sem esta oração.
Acabou o culto aqui, você vai vir aqui ao altar e falar: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero aceitar Jesus, porque eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu não quero mais viver essa vida medíocre que eu estou vivendo aí espiritualmente, não. Amém? Você que vai cear, vai pegar o pão, vai pegar o cálice e esperar a ordem partir do altar. Quem que pode cear? Todo crente batizado nas águas e que está em comunhão com Deus e com a igreja. Pastor, eu estou visitando a igreja, sou de outra igreja, mas sou batizado, eu posso participar? Deve, porque a ceia não é propriedade de nenhuma igreja, a ceia é do Senhor. Pegue o pão, pegue o cálice e espere a ordem partir do altar em nome de Jesus, enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Uma ótima semana para você, amém?